Hoje a live tá um pouquinho diferente, né? Tem algumas pessoas que perguntou sobre a live do FIEM, que eu faço toda semana, né? Que é Finanças, Investimento, Emoções e Mudança de Mentalidade. E no decorrer da semana eu sempre tiro algum assunto, algum tópico e posto, faço a postagem na quarta ou na sexta-feira que seja, eu faço a live. E nessa semana não estava vindo, eu vi alguns assuntos, alguns tópicos e não deu aquela vontade de falar tanto assim, igual das outras vezes. Eu falei, mas isso aqui eu já falei um pouco sobre isso. E foi passando os dias. E aí chegou quinta, aí hoje que é sexta-feira, fiz a live do GDS de manhã, que é o Gatilhos da Sabedoria, a leitura de provérbios. E hoje veio no coração, Diego, faz uma live diferente. Fala sobre mudança de mentalidade, que também está inserida na sigla do FIEM. E isso veio muito forte e fez eu ter essa vontade de fazer aqui de cima. E eu vim aqui hoje nessa manhã, deu essa vontade, eu vim aqui no monte aqui de Mirassol do Oeste. Olha lá, que paisagem. Tá. E daqui talvez seja um dos pontos mais altos da cidade. E por que eu vim aqui? E deu essa vontade no coração de vir aqui falar sobre mudança de mentalidade. Hoje a live vai ser um pouco menor. Hoje não tem tópicos, hoje não tem pauta. Hoje vou falar daquilo que eu senti, daquilo que eu estou vivenciando nesse momento aqui nesse monte. Diego, então Jesus foi ao monte para orar. Só que a gente tem que entender que quando a gente fala um monte, não precisa ser apenas um monte como esse que eu estou aqui agora. Um monte, ele pode ser de uma forma até no seu quarto, ele pode ser aonde você estiver, tá? Por que Jesus fez isso? Ele quis se ficar só, porque é um momento, quando você fica só, você tem uma conexão maior com Deus. E nessa manhã, eu vim falar sobre a mudança de mentalidade, que está escrito, que está composta na minha sigla, que foi criada pelo FIEM. E veio essa vontade de fazer aqui no monte. Então parei aqui uns 2 minutos e comecei a pensar, a contemplar um pouco mais sobre mudança de mentalidade. E aqui de cima dá pra gente imaginar como que Deus olha por nós todos os dias. A gente tá na nossa rotina de trabalho, seja nós empresário ou nós que trabalhamos, né, para a empresa. E ele sempre está dessa forma aqui, olhando para nós. Olha lá. Ele está lá de cima, sempre olhando por nós. E nós lá embaixo. E muitas vezes fala, lógico, Deus é maior, Diego. Deus sempre é maior. Sim, mas muitas vezes Deus se faz pequeno para nos engrandecer em alguma situação. Agora, a pergunta que acontece, qual situação você está sendo grande? E eu não falo sendo grande para se vangloriar, mas sim sendo grande para as outras pessoas. Você está fazendo algo de útil, você está fazendo algo que vai ajudar as pessoas, que vai compartilhar. Eu tenho certeza que cada um de nós que passamos por aqui, que está ao vivo ou que vai assistir esse vídeo depois, somos bons em alguma coisa, né? Aqui temos empresários, aqui temos várias pessoas que têm uma sabedoria incrível em alguma parte, porém a pessoa não para ensinar e tem muitas pessoas querendo aprender. Eu sou bom na parte de finanças, eu tenho 14 anos que eu já estou na área, então eu comecei esse ano a transbordar. E como eu me arrependi de não ter começado antes, tá? Como eu me arrependi de não ter começado antes. E hoje assim, a primeira coisa que veio para minha mente, que o nome já fala, os gatilhos do monte, né? Quando eu subi aqui nesse monte hoje, a primeira coisa que me veio na cabeça, falei, nossa, como vai ter gente que vai reclamar hoje do dia, né? Por quê? O dia hoje não saiu com aquele sol que sai aqui em Mato Grosso, né? Aquele dia. Olha ali. Hoje o dia tá nublado. Ele tá querendo sair ali, mas tá bem nublado. Então assim, já tem muitas pessoas, quando a gente fala de mudança de mentalidade, tem muitas pessoas que vai acordar já. Primeiro vai acordar bem tarde. Segundo vai acordar, não vai ver o sol e falar, nossa, que dia chato, que dia ruim, que clima ruim. Então o que a gente tem que imaginar que a gente não depende do sol, não depende só da chuva para ser feliz. Primeiramente essa felicidade vai ter que começar dentro da gente, tá? Então quando a gente fala de mudança de mentalidade é isso. Mas Diego, achei que você ia falar de finanças, eu vi FIEM e tal.
mas a mudança de mentalidade está inclusa dentro das finanças, do investimento, né? Ah, você quer falar sobre finanças? Vamos lá. Vamos usar até o sol como exemplo. Por que que ainda você não colocou uma placa solar para funcionar na sua casa ou na sua empresa? Tá até hoje sem usar esse recurso natural que é do sol e não colocou. É um investimento. É um investimento. Ah, Diego, mas está muito caro, os financiamentos, a taxa de juros está caro, beleza. Mas eu tenho certeza que muitas vezes você gasta com um valor, algum valor supérfluo, algumas coisas supérfluas e não faz um investimento de uma placa solar, por exemplo. Pronto, já citei um exemplo aqui no monte de finanças, um investimento. Agora, algo que eu estou refletindo também, e muito, né, que a gente já está em abril. Esses tempos eu gravei um vídeo, a gente estava em março e agora a gente está em abril. E voltando lá para dezembro novamente, tá? Voltando lá para dezembro. Aqueles planos, aqueles planejamentos que você estava fazendo para 2023, que começaram até a ser executados. E depois você não fez mais, começou a desistir, desanimar, procrastinar, até que parou. Por que você ainda não retomou? Por quê? Olha, veja bem, eu sempre gostei muito de estudar. E só que do ano de 2022 para 2023, eu estou fazendo diferente. Eu estou colocando em prática também tudo aquilo que eu aprendo. E tive várias mudanças na minha vida, na minha rotina, que é o que fez mudar a minha mentalidade também, tá? Não adianta a gente querer somente estudar e não colocar em prática e não executar. Isso não vai mudar a nossa mentalidade, tá bom? Por exemplo, esse ano eu comecei diferente, comecei fazendo uma mentoria, ainda estou nessa mentoria, e essa mentoria ela nos tem as tarefas semanais, né? Que é a leitura de um livro da Bíblia ou mais, dependendo, um livro por semana, fazer um jejum, algum tipo de jejum, seja de alimentos, seja de palavras negativas, seja de retirar algo da sua vida. Modelar alguém. O que é modelar alguém? Você pegar essa pessoa e retirar aquilo que ela tem de bom, porque nem todos nós somos falhos. Então o que é modelar? É tirar aquilo que é de bom daquela pessoa e levar pra gente. Então assim, toda essa semana eu nunca imaginaria que eu seria capaz disso, tá? De escutar. Eu não leio um livro por semana, eu escuto um livro por semana, um audiobook. Não é igual, mas já ajuda e muito. A gente retira muitas coisas dos livros. Eu escuto também o livro da Bíblia. O jejum, eu confesso para vocês que eu não estou conseguindo. Não é que eu não consigo, falta atitude ainda. Falta atitude. Falta eu falar, eu vou fazer e vou executar. Para você ver que todos nós não somos perfeitos e conseguimos fazer tudo. A gente consegue fazer tudo que a gente mentaliza, mas se não começar a colocar em prática aos poucos, a gente não vai conseguir. O que eu quero passar para vocês essa manhã aqui com essa live, os gatilhos do monte, que o FIEM, né, que é mudança de mentalidade. De nada adianta a gente ter o conhecimento, ter a inteligência, ser aquelas pessoas que chega, faz curso toda semana, se a gente não transbordar na vida de outras pessoas. Tá? Porque tem muitas pessoas muito certificadas que faz muitas faculdades, porém isso não gera resultado na vida das pessoas. De que adianta você ser um cara cheio de certificações, cheio de cursos, cheio de aprendizado, se você guardar tudo para você? Vai adiantar alguma coisa? Não vai. De nada adianta. Então, o que eu quero passar? Que a gente tem que transbordar na vida de outras pessoas. Às vezes um vídeo desse aqui que eu estou falando hoje, alguma palavra, alguma situação, algum exemplo, eu tenho certeza que uma pessoa vai ver e vai transbordar no coração dela. Ah, Diego, o que aconteceu comigo? Olha só, o que aconteceu comigo essa semana? Até hoje não tinha acontecido isso ainda. Eu passei a semana e olhava alguma coisa, parece que era algo falando, não, Diego, não faz nada. Não fala sobre finanças, não fala sobre investimento essa semana. E eu fui procrastinando. Os dias foi passando, segunda, terça, quarta, e foi indo. E hoje que veio no meu coração isso. Hoje veio no meu coração, Diego, vai lá no monte e fala sobre mudança de mentalidade. Falei, beleza. Diego, foi o Espírito Santo? Não sei.
Só veio no coração. Ainda não sei, tá? Confesso pra vocês, ainda não sei. Só veio no coração. Então, essa manhã eu tô aqui. Eu sempre falo, até minha esposa, ela tava dormindo lá, eu saí, ela falou, me acorda 7h30, já é 7h40. Ela vai ver eu fazendo essa live aqui depois e vai querer já mandar eu pro psiquiatra. E o que acontece quando eu falo de coração? Faça o que está no seu coração. Também tome cuidado com decisões em momentos de crise, tá? Questão de decisões em momentos de crise. Às vezes, vamos citar um exemplo, você tem filho e o filho ali ele tá muito fazendo muita arte, tá destruindo a casa e tudo. Você fala, nunca mais quero ter filho. Cuidado, tá? Mesma coisa eu falo pra você que às vezes tá numa situação, tá brigando ali e tal, tá no casamento, eu vou largar e já sai de casa e larga. Cuidado. Cuidado com essas decisões. Negócios. A pessoa ali tá te enchendo a paciência, você vai lá tomar uma decisão, cuidado. Não tome decisões em momentos de crise, tá? Questão do coração. Quando eu falo, quando as decisões vêm no coração, diversas vezes na sua vida, você vai ter situações e coisas que aparentemente, quando você olha, você vai olhar e vai falar assim, nossa, vai valer muito a pena. Seja um salário de uma empresa, muitas vezes você vai receber proposta até dobro de salário seu, mas não vai aceitando de imediato. Muitas vezes você vai receber oportunidades de negócio para sua empresa que são aparentemente muito atrativas quando fala de financeiro. Cuidado para você ir aceitando assim. Pense, reflita, pense com o seu coração, coloque tudo no seu coração, tá? Já tive, do 2022 para cá, tive várias situações financeiramente mais atrativas, porém não queimou no coração. Não queimou no coração. Então, cuidado. Essa semana retrasada, a gente estava num momento de decisão na família ali, no sentido de troca de creche com meu filho. E a minha esposa falou assim, não sei, amor, eu fui lá e é um pouco mais perto de casa, mas não senti que é pra ir. Foi, tudo bem, faça o que tá no seu coração. Se você não sentiu isso, se você não tá querendo, não faça. Diego, o que você quer dizer com isso? No momento você não vai entender nada. No momento você não vai entender nada. De 2022 para cá que eu me lembro, 4 grandes situações na minha vida que eu comecei depois ter essas atitudes depois da segunda. Eu falei, nossa, mas não aconteceu isso. E nesse momento esse cara nunca tinha me ligado e ele me ligou falando isso. Aí depois outra situação que era grandes decisões da minha vida. E aí a pessoa me ligou também. E eu de repente eu contei essa história para uma pessoa que eu não tenho o costume de contar essa história. E essa pessoa me deu uma resposta, sabe? E assim, nada a ver no momento ali, você não entende. Aí depois passa alguns dias, você... Hã? O que eu quero dizer com isso? Haja sempre com o seu coração. Cuidado. Lógico, o coração, às vezes ele pode ser enganoso. Mas na maioria das vezes, se você tiver discernimento e sabedoria, ele não vai te enganar. Ele não vai te enganar. O que te engana são coisas aqui, materiais, coisas dessa parte de fora. Isso aí te engana muito. O que seus olhos vê, isso aí vai poder te enganar muito. Mas o que o seu coração está sentindo, a maioria das vezes vai ser uma atitude e uma situação correta que você vai tomar. Então, a mensagem aqui hoje que eu quero deixar para vocês nessa questão da mudança de mentalidade, tá? A gente vê muitas pessoas reclamando da vida, reclamando do trabalho, reclamando que a empresa não está dando certo, reclamando que a família não está dando certo, enfim, da saúde que não está legal, do governo que não está legal. Muitas pessoas reclamam. Só que aí quando você vai olhar para essas pessoas, o que você está fazendo de diferente na sua vida para mudar esse cenário? Essa é a pergunta que a gente está fazendo. Ah, Diego, então você não reclama? Lógico que eu reclamo, gente. Lógico que eu reclamo. Só que de 1 ano e meio para cá, sabe o que está acontecendo comigo? No momento que eu reclamo, automaticamente já vem um gatilho na minha cabeça. Opa, o que você vai fazer para mudar isso?
Aí, se isso já está acontecendo com você, ótimo, beleza, isso seja um ponto muito positivo. Agora, se você só reclama, mas não pensa numa solução de problema, cuidado. Cuidado que a tendência é a sua vida só piorar. E é isso que vai acontecer, tá? Então, algo que a gente tem que se preocupar. Ah, meu trabalho tá ruim. Você que pensa que começa a trabalhar na segunda, desmotivado, e chega na sexta, você se motiva, você fica super feliz, que parece que... Cuidado, gente. Ah, Diego, então você não gosta da sexta-feira? Porque você é trabalhador. Lógico que eu gosto. Só que assim, pra mim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu tô na minha rotina, pra mim é a mesma coisa. Eu tô indo. Eu não espero chegar sexta-feira pra ser feliz. Sabe por quê? Que a sexta-feira pode não chegar. A sexta-feira pode não chegar. Então, a ideia é mude a sua mentalidade. Faça da segunda-feira uma sexta-feira, se você fica feliz somente na sexta. Faz da sua terça-feira a sua sexta-feira, o seu sábado. Não espere chegar somente naquele dia para você ser feliz. Olha o tanto de dia que você tem para ser feliz. Hoje é sexta-feira santa para muitos cristãos que seguem, né, que acompanham. Então é o momento, domingo é domingo de Páscoa. É a ressurreição, né, de Cristo. Mas tem muitas pessoas que estão mortas, não do corpo, mas mortas na vida. Tá? Tem muitas pessoas mortas na vida. Então, por que não fazer a sua Páscoa diariamente? Por que não fazer a sua Páscoa diariamente? É essa a reflexão de hoje. Devemos sim, tem os nossos pontos negativos, nós reclamamos, nós erramos, mas eu falo assim, pode ser que a gente nunca erre, né? Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Depende da nossa mentalidade, né? Então assim, se hoje você vai fazer algo novo e não dá certo, aí você decide. Não deu certo, errei, não deu certo. Você errou ou você aprendeu? Por quê? Se você aprendeu, você não vai cometer mais aquele erro. E talvez se você não tivesse errado, você não tinha aprendido. Então, a gente pode te dizer que a gente nunca erra. Se a gente tiver uma mentalidade dessa forma, a gente sempre vai aprender, tá? Nunca imaginei eu escrevendo um livro, tá? Nunca imaginei eu fazendo lives. E por isso que eu trago. E tô falando para vocês aqui, vocês que estão ao vivo, vocês que vão assistir depois. Comecem, tá? Sobre o livro, já umas 4 ou 5 pessoas veio falar para mim sobre o livro. Tem uma que falou que eu gostaria muito, já pensei, mas a hora que eu vou escrever eu não consigo, Diego. E eu falei para ela, olha, você já imaginou se você tivesse escrito? Hoje eu estou vivendo um momento da minha família que eu tenho certeza que ela ia ler seu livro. E foi algo que você viveu lá atrás. E você viveu, você passou por isso. Hoje você superou de uma forma, talvez, lógico, vai lembrar, tem aqueles momentos, porém eu tenho certeza que tinha palavras lá do seu interior que ia ajudar hoje a minha família, que ia ajudar a família de outra pessoa. Então, é algo que eu sempre imagino. Você já imaginou se o criador lá do Pai Rico, Pai Pobre, um livro muito vendido, best-seller, lá no início, se você acha que ele não imaginou, fala, acho que eu não vou escrever esse livro não vai virar nada, são essas dicas aqui, essas situações de pai rico, pai pobre, ninguém vai ler isso aqui não. Hoje é best-seller, né? Hoje, se você pegar Augusto Cury, você já imaginou? Eu duvido, faça uma pergunta para ele se lá atrás, quando ele começou a escrever o primeiro livro dele, ele não pensou, que bobeira, não vou escrever esse livro não. Olha lá qual que é a pessoa que ele virou. Paulo Vieira, Daniel Goleman, Pablo Marçal. Ele escreveu, para você ter noção, gente. O primeiro livro dele foi escrito e foi guardado, ficou guardado muito tempo, que ele não ficou. Ele falou assim, não vai vender nada esse livro aqui, um livro bobo, chama Antimedo. Um dos livros mais vendidos dele, Antimedo, que ajudou milhares de pessoas. Então, quando a gente fala assim de mudança de mentalidade, mudança de hábito, é isso. Então, eu tô fazendo, você também pode fazer. Não pense que eu tô aqui hoje falando aqui, tem uma pessoa, 7h30, muitos está dormindo ainda.
Tem uma pessoa ao vivo aqui, muitos estariam, vou falar para uma pessoa, não vou falar não. Mas quantas pessoas que vai assistir esse vídeo depois? E quando eu vejo hoje os grandes lá que estão lá em cima falando, não questão financeira, mas falando para muitas pessoas, quantas vezes eles falou, quantas lives que eu fiz para 0 pessoas? E aí? E hoje lá, quantas milhares de pessoas que estão escutando eles? Sabe o que mudou? Eles falando? Nada. Não mudou nada. Eu estou fazendo uma mentoria lá. Quando eu acessei o curso de finanças que está dentro da plataforma de mentoria, eu comecei a dar risada. Eu falei, mentira que um curso desse aqui do Nésio Monteiro tá aqui dentro da plataforma. Um curso simples, gente. Mas por quê? É simples para mim, que eu entendo. Mas para milhões de pessoas não vai ser simples, vai ajudar. Então o que eu quero dizer com isso? Essa mudança de mentalidade. Hoje muitas vezes a gente tem aquela necessidade de aprovação. A gente acha que falar para poucas pessoas não vai dar resultado. Mas eu tenho certeza que dentro dessas poucas pessoas, se der resultado para uma pessoa e essa pessoa começar a mudar e fazer algo diferente na vida dela, já está ótimo, né? É igual as histórias das ovelhas, né? Ele vai deixar as outras 99 para buscar uma. Então assim, não vai ser diferente também. Então, se você tem essa vontade e tem esse ânimo para fazer lives, para ajudar outras pessoas, comece hoje. Se você tem essa vontade de escrever um livro, comece hoje. Ah, Diego, mas a minha história é ruim. Sabe para quem que a sua história é ruim? Sua história é ruim para você. Sua história é boba só para você. A sua história é boba para sua família. A sua história é boba muitas vezes para o seu cônjuge, tá? Porque ela conhece a sua história. Mas milhares de pessoas não conhecem, milhares de pessoas passou e está passando por situação igual a sua, semelhante à sua e não sabe como resolver. E é através do seu livro, é através de um curso que você pode lançar, é através de um e-book, é através de uma live como essa aqui que eu estou fazendo hoje. Eu estou aqui no monte, tá? Resolvi fazer essa live aqui no monte, veio hoje para mim isso aqui e eu estou aqui no monte fazendo essa live sobre mudança de mentalidade, tá? Então assim, você pode fazer e você deve fazer. Você vai atingir as pessoas da sua forma de falar, da sua forma. Cada pessoa gosta de um jeito da pessoa falar, de um jeito dela se portar. Então, qual que é o objetivo dessa manhã, que é uma manhã de sexta-feira, sexta-feira santa, comemorada feriado e dia santo, Paixão de Cristo, tá? Hoje, quando a gente faz uma leitura da Bíblia, eu estou lendo Provérbios diariamente no meu Instagram, às 5h01 da manhã. É um momento de reflexão. Quando a gente começa a ler, a gente vai chegar em alguns capítulos lá, que por mais que aquele livro foi escrito há 2000 anos atrás, parece que foi hoje escrito. Parece que foi hoje, gente. As palavras que tá naquele livro lá, parece que pegar hoje o Salomão lá que escreveu grande parte dele, parece que foi hoje, já escreveu tudo, falando, não é possível, que escreveu 2000 anos atrás, isso aqui está acontecendo tudo hoje ainda e vai acontecer. Então assim, por isso que fala, céus e terras passarão, mas as palavras não passarão. Tá tudo ali escrito. Quando você pega livro de finanças que seja, quando você pega livros de autoajuda, de ativação, de motivação, tá tudo retirado, palavras da Bíblia, gente. Então, quando a gente pega, tem essa mudança de mentalidade, a gente começa a ler, a gente faz uma vida diferente. Eu tenho 31 anos. Como todo mundo tem o seu tempo para começar, mas eu falei, por que eu não comecei a fazer isso antes? Então a gente cria esses novos hábitos, cria essa mudança de mentalidade. Então por isso que eu tô aqui hoje falando sobre essa questão de mudança de mentalidade. Algumas pessoas perguntou da live, né? Por que eu não fiz essa live no meio de semana? E eu falei, não, ainda eu tenho que ver o que eu vou falar. E foi passando. E hoje que veio isso. Diego, vai lá no monte e fala sobre mudança de mentalidade, tá? Então, tô aqui hoje, tá? Para falar de mudança de mentalidade. Olha, o sol tá querendo sair ali. E eu já falei que muitas pessoas vão achar ruim que o dia hoje não tá legal, né? Tava neblinando, agora já parou um pouco. Mas quem vai fazer diferente o seu dia é você, tá? O dia vai depender de você.
eu peço assim, vamos lá, o que vai ficar de reflexão para nós nesse dia, nessa live aqui? Que você possa mudar sua mentalidade. Que quando você reclamar, a partir do momento que você reclamou daquela situação, que todos nós reclamamos, pense o que eu posso fazer para mudar essa situação. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Segundo, quando a gente passa por situações em nossa vida, muitas vezes a gente vai precisar ter uma mentalidade diferente daquilo que a gente já viveu. É algo novo que a gente está vivendo. Então, nesse dia, eu quero que vocês refletem muito sobre isso, tudo que eu falei aqui nessa live. Precisamos executar mais, tá? Se não está legal a nossa vida, seja familiar, seja financeira, seja no nosso trabalho, seja em qual parte que for, na nossa parte física, se eu não estou legal da minha saúde, se eu não estou acima do meu peso, se eu só estou precisando fazer atividade física, só pegue e faça. Pare de dar desculpa, gente. A gente é muito bom para dar desculpa. A gente é muito bom. Se a gente é muito bom em desculpas, a gente não vai ser bom em mais nada. Lembre-se disso, tá? Então, valeu, galera. Mais uma live aí. Mudança de mentalidade hoje foi a live. Diretamente aqui do monte, tá? Olha aí. É assim que Deus olha para nós todos os dias lá de cima. Ele tá lá em cima e a gente tá aqui embaixo. Tá vendo? Só que a gente nem repara isso. Muitas vezes no dia a dia a gente não vê. Mas ele vai falar com nós através de atitude, através de pessoas, através de oportunidade, através de erros também, omissões, tudo isso. E vamos executar mais, tá? Vamos executar mais, vamos mudar nossa mentalidade, vamos mudar nossa atitude. Estamos ainda em abril, ainda é tempo. Ainda é tempo de fazer aquilo que você veio aqui para fazer. Gênesis 1:26, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que você veio fazer nessa terra? Você só veio somente trabalhar? Estudar? Só isso? Vamos pensar aí hoje nessa pergunta, tá? O que você veio fazer aqui na Terra? Qual que é o seu objetivo aqui? Você já tem essa resposta? Se tem, ótimo. Se não tem, a partir de hoje comece a refletir. Comece a refletir sobre isso. Tá joia? Galera, valeu. Até mais. Compartilhe essa live, que hoje essa live foi um pouco diferente, né? Essa live foi um pouco diferente, a live do FIEM aí. Não teve post, não teve nada. Simplesmente eu abri, deu vontade de vir aqui hoje. Eu vim aqui falar sobre mudança de mentalidade. Tá joia, galera? Valeu, obrigado, viu? Façamos uma ótima sexta-feira, uma sexta-feira de reflexão da nossa vida, uma sexta-feira de contemplação, tá? Devemos sempre contemplar, devemos sempre refletir nossa vida. Valeu, obrigado e até a próxima!